ao capítulo 43, nós vamos passar pelo final do capítulo 43 e vamos entrar no capítulo 44, no início dele. Então, Isaías, capítulo de número 43, Isaías 43, de 25 a 28 e 44, de 1 a 5. É o nosso trecho hoje. Nós vamos ler esse trecho da palavra de Deus e passaremos ao estudo desse trecho, para nós tirarmos lições abençoadas acerca do que Deus nos fala nesse trecho das Sagradas Escrituras. Então, Isaías 43, de 25 a 28 e 44, de 1 a 5. Olha o que Deus diz a Israel. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Onde irá? Eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós oramos já aqui hoje, pedindo que o Senhor nos fale por meio de sua palavra, desse estudo, ó Deus. Por meio do teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós nos regozijemos e louvemos ao Senhor que tanto nos amou, embora pecadores somos, ó Pai. Assim, ajuda-nos. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, vamos à nossa introdução aqui, que já... nós temos essa sessão, a sessão de 43 a 44, 5, e ela, como vocês veem, ainda faz parte desse tema aqui, ó, dessa grande sessão. Nós estamos ali, né, no final do 43 e início do 44. Em 43, 23, o tema vai mudar, mas nós estamos dentro do tema ainda, tá? O tema é a redenção de Israel. Apesar dos pecados de Israel, apesar da cegueira de Israel, apesar da insensibilidade de Israel, Deus vai salvá-los, Deus irá convertê-los, Deus irá transformá-los. E é isso que aconteceu conosco também. Então nós experimentamos o que Israel haveria de experimentar, e na verdade nós somos o Israel de Deus. Nós que fomos circuncidados no coração. Então essas promessas todas dizem respeito a nós. Nós fomos trazidos das trevas para a maravilhosa luz. Todo o povo de Deus, a quem Israel como nação representava na época do profeta Isaías. Então quando fala de redenção de Israel, fala da nossa redenção. Isaías, veja só, esse movimento é importante. Isaías passa direto do Deus que está cansado dos pecados do seu povo, como nós vimos lá no capítulo 43, na metade do capítulo, para o Deus que apaga os pecados do seu povo. A transição é abrupta e não há nenhuma explicação do motivo e da maneira pelo qual Deus, ou pelas quais, né, motivo e maneira pelas quais Deus apaga as transgressões do seu povo.
A mudança é abrupta. Ele está falando assim, eu julgarei. Aí depois, logo em seguida, ele, agora, pois, perdoarei os vossos pecados, derramarei sobre vós o meu espírito. Parece que houve algo em Deus e só nele que fez com que ele mudasse de posição quanto ao seu povo. Isso ainda, ou seja, acerca do motivo e da maneira pelo qual Deus apagaria as transgressões do seu povo, isso ainda não fora revelado, seria. Mas o perdão estava vindo. E o meio para isso ser revelado, ou isso também seria revelado por meio da palavra de Deus futura. É mais ou menos, irmãos, como Abraão, eu coloquei aí, né, Gênesis 22, Abraão e Isaac caminhando para o local do altar onde Isaac seria oferecido. E aí, então, Isaac faz a pergunta, pai, aí estão o cutelo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Ele revelará o meio pelo qual você não morrerá. Nós não sabemos ainda, mas ele fará isso. Então, essa é a ideia. Deus promete redenção a Israel, mas o meio ainda seria revelado. Ele começa a tomar forma nas palavras do Antigo Testamento. Tanto que Isaías vai falar agora, dali a pouquinho, vai falar do servo sofredor, que vai tomar os pecados de Israel sobre ele. A gente sabe que é Jesus. Só que ainda, isso estava sendo revelado aos poucos. Como é que Deus, de fato, ou em que base Deus, de fato, poderia perdoar os pecados do seu povo. Mas, meus irmãos, aqui é um ponto muito importante. A ideia de que o perdão que nós temos vem de Deus. Ele não tem explicação em nós. É por isso que o texto muda de forma abrupta. Está falando de condenação e imediatamente passa a falar de perdão e salvação. Porque isso acontece em Deus, não é nada que nós fazemos. É por isso que abrupta e imediatamente Deus pode tomar a decisão. Ele não tem que esperar algo de Israel. Deu para entender? Se fosse por causa de Israel, tinha que acontecer alguma coisa para Israel ser salvo. Porque como Israel estava, não haveria condição de salvação. Lembra do texto que nós vimos na última quinta-feira? Deus disse assim, eu estou cansado de vocês, do culto que vocês prestam. Lembra que a gente viu a questão do culto? De como Israel estava achando tudo muito cansativo e Deus fala assim, eu que estou cansado de vocês. Como é que esse Israel poderia ser salvo, senão exclusivamente, José, pela graça de Deus? Porque eles não mereciam salvação, como nós vimos no capítulo 43 ainda. E agora Deus diz, eu vou perdoar o pecado de vocês. Eu vou derramar o Espírito em vocês. Mas isso tudo por causa do amor de Deus, não por causa de Israel. Então a salvação nós sabemos que é pela graça. É o que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Não por obras. Sempre foi assim. Irmãos, não é coisa do Antigo Testamento. Melhor, não é coisa do Novo Testamento apenas, é do Antigo Testamento. Lismar. Deus salva por graça e não por obras. E Isaías está lembrando isso aqui, Deus está lembrando isso aqui. Mas vamos para o segundo ponto aqui, da introdução. Novamente, Deus convoca seu povo a comparecer diante dele num tribunal divino. A gente está vendo essa imagem, né? De Deus chamando o seu povo para entrar com ele em juízo. E anuncia que ao invés de condenação, ele dará perdão, como diz o versículo 25. Ao mesmo tempo, conclama aos que estão diante dele para que apresentem uma justificativa para o perdão. Eles não têm como se justificarem. Deus assim demonstra que o perdão parte da sua livre vontade e de seu amor incondicional. Nós vamos ver aqui nessa perícope, nesse trecho que nós lemos, de 43:25 até 44:5, que Deus fala, eu vou perdoar vocês. E aí Deus fala assim, mas antes, compareçam aqui diante de mim. E me digam por que eu devo perdoar vocês. Vamos aqui, diz Deus ao povo dele, venham aqui. Olhem na lei. Vejam alguma coisa na lei que permita que vocês sejam perdoados. E aí o texto diz que não há um silêncio, ninguém fala nada. Por que ninguém fala nada? Porque a lei só faz o quê? O que a lei faz? O pecador diante da lei é o quê? É condenado. Eles não têm como se justificar mediante a lei. Aí Deus fala assim, agora vocês sabem que o que vai acontecer com vocês é por minha graça e não por obras. Não por obras da lei.
Vocês jamais poderão ser salvos por vocês mesmos. Então por isso que Deus convocou o seu povo para comparecer diante dele e tentar se explicar, se justificar para ser salvo. E eles não tinham como fazer. Para Deus postar, tá vendo? Vocês só podem ser salvos pelo meu amor, pela minha graça. É disso que está falando o texto. Ok, vamos ver então? Olha a nossa estrutura. É essa aqui, olha. Primeiro, ó, Deus convida o povo dele. O tema principal dessa passagem é o passado esquecido, os pecados esquecidos e o futuro abençoado. Tudo isso pelo amor de Deus na sua graça que salva Israel, salva o pecador. Primeiro, Deus chama diante dele e convida o povo a dar uma resposta. Uma evidência que justificasse o perdão. Olha, o que vocês me apresentam na lei para que eu possa perdoar vocês? Há um silêncio. Ninguém fala nada. Aí Deus vai lembrar, olha, realmente, vocês não podem ser perdoados porque vocês são como os pais de vocês. Vossos pais pecaram. Entendeu? E aí vem a palavra do Senhor. Mesmo que o pecado dos seus pais sejam como de vocês também, a condição de vocês diante de mim é inalterada. Vocês continuam meus servos, os meus escolhidos. Por isso, porque eu vos escolhi, sou fiel ao que a minha aliança, eu vou salvar vocês e vou perdoar vocês. Vocês podem ter o medo removido. Vocês não precisam temer. Ainda que vocês pecam como seus pais. Mas eu dei a minha palavra que é salvar vocês. Então a condição de vocês não mudou. E vocês podem parar de temer. Eu vou abençoar os seus descendentes. Tá vendo? Aqui é muito importante essa estrutura quiástica de Isaías. Os pecados dos pais, mas depois da graça de Deus aqui, ó, a bênção sobre os filhos. Os pecados dos pais, a bênção sobre os filhos. Por causa do quê? Da graça do Senhor, não por obra, mas por causa da graça dele que fez de Israel o seu servo, mesmo um servo pecador, mas será transformado. E aqui, ó, a resposta convidada não há som, porque não há evidência que justifique o perdão de Deus. Mas aqui, depois que eles são transformados, depois que eles são perdoados, eles respondem, eu sou do Senhor. E outro, o meu nome é Israel. Então há agora fala diante de Deus o que não havia antes. Então deu para perceber esse movimento? Deu mesmo para perceber essa estrutura? Deu para entendê-la? Deus então chama o seu povo diante dele e fala, eu vou perdoar vocês, mas encontrem na lei aí alguma coisa que faça vocês serem perdoados. Aí eles olham e dizem, não temos o que falar, porque nós somos pecadores. Aí ele diz assim, é verdade, vossos pais pecaram como vocês também pecam. Só que por minha aliança, pelo que eu prometi, isso não vai mudar nada no amor que eu tenho por vocês. E eu vou redimir vocês, e eu vou perdoar vocês, e vou derramar o Espírito de vocês. E agora, com o meu Espírito sobre vocês, vocês não ficarão mais em silêncio. Por causa do pecado diante da lei, que faz com que vocês se calem. Por causa do meu Espírito, vocês vão falar, vão dar testemunho de mim. Eu sou do Senhor. E Israel é o meu nome. Então aqueles que estavam calados por causa da culpa do pecado, por causa da graça de Deus, começam a falar no final do texto. Ok? Deu para ver? Legal? Vamos lá então no texto? Olha aí, versículo 1. Primeiro, começando aí com esse ponto 1, que é a resposta convidada. Deus chama o seu povo a dar uma resposta. A evidência justifica o perdão. Olha aí, versículo 25, diz Deus, eu mesmo, é pessoal, é só ele que faz, sou o que apago as tuas transgressões. Irmãos, transgressão aqui é desobediência, não é um tropeço não, tá? A ideia aqui do termo não é um tropeço que alguém de vez em quando faz. Eu sou uma pessoa boa, de vez em quando eu dou uma escorregada ali, mas não, transgressão aqui é desobediência obstinada. É a pessoa que conhece a lei de Deus, que frequenta a igreja, as reuniões da igreja, que vem aos cultos e continua pecando do mesmo jeito. Então Deus fala, só eu posso apagar a sua transgressão. Só eu posso te livrar dessa escravidão cega, desse poder que o pecado tem em você. Sou eu mesmo. Olha como ele repete, eu mesmo, sou o quê? Ou seja, não há outro caminho. Não há outra salvação senão o Senhor. E aí ele continua, e eu faço isso por amor de mim. A explicação lembra do hino? Não sei porque o amor de Deus a mim se revelou. Deus diz assim, eu faço isso por amor de mim. Ou seja, as explicações estão em Deus. Não há nada em nós que faça com que Deus nos ame.
Eu faço isso por amor de mim. Então, a eleição, a salvação, o ato de Deus em redimir homens dentre os pecadores, parte da livre, espontânea e soberana vontade de Deus, porque Deus quis. Então, essa é uma pergunta justa, irmãos. Por que Deus me amou e não amou o meu vizinho? E veja, não é injustiça da parte de Deus, tá? A pergunta não é, por que Deus, o Senhor me amou e não amou o outro? A pergunta é, por que me amou? Eu deveria não ser amado assim como aquele ali. O fato de não ter amado aquele ali, eu entendo, porque ele é um pecador, ele não merece o amor do Senhor. Agora, eu fui amado? Eu não devia ser amado. Por que o Senhor me amou? Essa é a pergunta. Porque Deus não deve amar pecadores. Então não tem como chegar a Deus e falar assim, por que você não amou fulano? Por que você escolheu só alguns? Jamais! Todos pecaram. Toda boca se cale diante do Deus Santo, porque todos são culpados. Deus não tem que amar ninguém, irmão. Mas quando Ele me ama, aí eu tenho que perguntar, por que me amou? Eu também não deveria ser amado. Mas Ele diz, está em mim. Por amor de mim eu fiz isso. Que mistério, não? Que glorioso. Por que Deus te amou? Ele sabe o teu nome. Isaías mesmo vai dizer, né? Eu te chamo pelo nome. Você é meu. Por que você? Que mistério o amor de Deus, não? Mas veja, ele continua, e por isso dos teus pecados não me lembro. Essa é uma ideia que percorre toda a Bíblia, a ideia de Deus não nos tratar segundo os nossos pecados. Em Jeremias 31 está escrito, pois perdoarei as tuas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lá em Miqueias 7 diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Então, essa é uma verdade de Deus. E a ideia aqui do pecado, não me lembro, Deus falando, a ideia de que o pecado é mais ou menos assim. A ideia da frase, da construção, é a ideia de que o pecado não pode se levantar e reivindicar diante de Deus um castigo para os pecadores. A ideia de que o pecado é lançado fora. Não é que Deus, irmãos, quando fala que Deus não se lembra do pecado, não é que Deus, né, teve uma amnésia, né, caducou. Deus não sabe mais. Deus, ele sabe tudo, ele sabe o que eu e você fazemos, o que nós fizemos ontem e o que nós fizemos há 10 anos atrás. Deus não se esquece disso. A ideia de não se lembrar é não levar em conta. Na hora de tratar conosco, ele não pega aquilo e traz de novo à tona, para dizer, olha o que você fez aqui, ó. Ele sabe muito. É por isso que as pessoas às vezes entendem mal a questão de perdoar os ofensores. A gente acha que perdoar é o quê? Esquecer. E perdoar não é esquecer. Você nunca vai esquecer. Você sabe disso. Se eu pedir você que sonde aí a sua mente aí para lembrar de alguma ofensa que alguém te fez, você vai. Você sabe o dia, a hora, onde, né? O reverendo Hermes que brinca, né? Olha, alguém chega pro outro e fala assim, eu te perdoei o que você fez lá naquela quinta-feira, dia 27 de outubro de 2001, viu? Mas é isso mesmo, a gente não esquece, não. O que significa então perdoar? É não tratar segundo a memória. Quando eu vejo a pessoa que me ofendeu, eu lembro o que ela fez. Mas eu não vou tratá-la segundo aquilo. Isso que é perdoar. Então, a ideia dos pecados não me lembro é que eles não mudam a relação de Deus conosco. Ele está em paz conosco, porque Deus, em Cristo, deu cabo do pecado, resolveu o problema. E agora os pecados não podem mais se levantar e exigir uma condenação aos pecadores. É mais ou menos isso aqui que o texto diz. Vamos lá? Tanto que Paulo vai dizer, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O pecado pode condenar os eleitos de Deus? Cristo Jesus morreu pelos pecadores, levou os pecados. E antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8. Texto conhecido, né? 33, 34. Então, tá vendo? Deus fala, então, irmãos, ele diz, eu mesmo apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. E aí veja agora o versículo 26, que é o convite a uma resposta. Desperta a minha memória, ou seja, lembrem aqui junto comigo.
Entremos em juízo segundo a lei. O texto hebraico, ele pede a palavra lei aqui. Entremos juntos para verificarmos a lei. A ideia de juízo aqui. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então a ideia é a seguinte: Deus propõe perdão, mas Ele quer que os israelitas pensem: isso é porque nós merecemos? Isso é porque nós somos bons? Porque nós arrumamos a nossa casa? Porque nós acertamos a nossa vida? Porque nós fizemos obras? Então Deus diz: eu que vos perdoo, eu que limpo vocês dos pecados. Agora, pensa aí comigo, há alguma coisa em vocês que possa me levar a isso? Segundo a lei, olhem a lei. Vocês cumprem a lei de alguma maneira que eu possa me mover, me inclinar a levar em consideração aquilo que vocês fazem para, por fim, perdoá-los? Ou ter a dívida de vocês quitada? Então, essa é a ideia. Então, o que Deus quer primeiro? Ele quer que o povo dele saiba que o perdão não vem porque eles merecem, mas pela graça. Tanto que isso é verdade, que não há resposta do povo. Veja, não há. E Deus continua no versículo 27. Porque o povo não fala. O que ele vai falar? É porque nós merecemos? Não, nós somos pecadores. Lembra o que Paulo vai dizer? O que a lei diz? Aos pecadores diz, para que diante de Deus se cale toda a boca. E todos sejam culpados perante Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Eu posso perdoar vocês, sou eu que faço isso, mas vocês merecem por vocês? Tem alguma coisa em vocês que... E todo mundo fica calado. E aí Deus continua, olha só o versículo 27, agora apresentando os pecados dos pais. Olha aí, teu primeiro pai pecou, os teus guias prevaricaram contra mim. A ideia é a seguinte: vocês não podem usar a questão dos pais, da tradição de vocês, como argumento que vocês merecem um perdão. O pai de vocês pecou, os pais. A ideia aqui, muito provável, é que se refira a Jacó, teu primeiro pai, porque está falando de Israel, né? Alguns teólogos até acham que pode estar falando de Adão aqui. Mas muitos preferem entender que é Jacó, porque está falando de Israel como nação. Está vindo o juízo sobre Israel. Então fala, teu pai primeiro pecou. Lembra de Jacó? É o enganador. Jacó é o mentiroso. Vai bater no peito porque você quer ser salvo. Eu sou filho de Jacó, o patriarca. O teu pai pecou. Lembra a questão de Jesus com os judeus no Novo Testamento? Como eles falam, nós somos filhos de Abraão. Veja como eles confiavam na carne. Nós também somos filhos de Abraão, nós merecemos ser salvos. Aí Jesus, não, vosso pai é outro. Ele disse que é o diabo. Então veja, às vezes nós já pegamos a isso, a tradição. E a tradição pode nos salvar, que o fato de pertencer a uma família muito crente, muito reconhecida, pode fazer alguma diferença diante de Deus. Não, vossos pais também pecaram, tanto quanto vocês. E aí diz mais, e os teus guias prevaricaram. A ideia é de contaram vantagens, se vangloriaram diante de mim, mas eram tão pecadores quanto... Talvez os seus guias aqui, segundo alguns estudiosos, sejam os reis. Os reis de Israel. Veja, meus irmãos, os reis de Israel, os reis de Judá. Nós estamos vendo aí Davi. Davi pode exigir alguma coisa a ele, aos seus descendentes, por mérito próprio, sem a graça de Deus trabalhando nele, jamais. Ele reconhece isso. Que o Senhor lhe fora misericordioso e que ele só andou no caminho reto, como nós vemos ele falando em 2 Samuel, no final do livro, porque a graça de Deus o assistiu. Porque Deus deu do seu Espírito a ele. Então, Paulo vai dizer isso. O que tens tu, homem, que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Você é um crente, você anda no caminho, tem recebido bênçãos da paz de Deus? Maravilha! Mas você não pode se gloriar disso, porque Deus é que te deu essa graça. Assim como deu a Davi e todos os santos, e como dá a nós. Então a ideia de vocês não podem usar os vossos pais, nem os vossos líderes, porque eles são pecadores como vocês. E aí Deus aproveita e diz, e pelos pecados de vossos pais e vossos guias,
Eu profanarei os príncipes do santuário, ou seja, a ideia dos sacerdotes, né? O que é santo será profanado. Ele está falando da destruição pelas mãos da Babilônia, né? A Babilônia vai entrar no templo e vai destruir tudo. E entregarei Jacó à destruição e Israel à vergonha. Então, irmãos, aqui é a falência. Isso aqui é importante, irmãos. É Mateus, Isabela Gomes, Carla, Diácono Luiz, presbítero Antônio Carlos. Isso aqui é importante. Esse texto aqui, o final dele, mostra a falência de Israel. Quem Israel deveria ser e porque Israel confiou na carne dele, o que ele acabou se transformando. Então a ideia de que ele se tornou algo de fato maldito. A ideia de destruir aqui, né? Eu destruirei, entregarei Jacó à destruição, é o mesmo termo usado para Jericó. Lá no livro de Josué, quando fala que Deus destruiria Jericó, o mesmo verbo usado, algo maldito. Então veja, olha só, irmãos, olha só. Israel foi chamada, a nação foi chamada para ser servo de Yahvé. Lembra? Mas porque confiou em si mesmo e não confiou em Deus, se tornou maldito. Olha a transformação, olha como o pecado, irmãos, ele não só traz males para nós, o pecado nos transforma. O pecado ele não só te atrapalha, ele te muda. Ele muda você. Ele muda quem você é. Você não pode, eu e você, a gente não pode lidar com o pecado, que é uma coisa assim, eu vou pecar aqui, mas isso não vai me mudar. Isso não vai trazer alguma transformação em mim. Eu consigo manter isso distante. Não. Lembra o que Jesus disse? São os olhos, a janela da alma, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos verem as trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Então ninguém pode flertar com o pecado sem ser mudado por ele. Ok? E é isso que aconteceu com Israel. Israel era o servo de Yahvé. E agora ele é o maldito de Yahvé. Então, o que a Bíblia está falando para a gente? Cuidado com o pecado. O pecado não só traz males na sua vida, o pecado muda você. Fico pensando, né, nas pessoas que destruíram a sua vida por conta de que cederam ao pecado. No final de tudo, da tragédia, perguntar como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? O pecado faz isso. Mas essa é a palavra final? É a palavra final de Deus? Que os pecadores estão perdidos? Que não há salvação para os pecadores? Não, irmãos, o ponto aqui de Deus é simplesmente colocar a seguinte verdade. Se depender de vocês, vocês estão destruídos. Só pelo meu graça e pelo meu amor, vocês podem ser restaurados. E é disso que Deus vai falar agora com a palavra final sobre o amor por Israel. Olha lá, a palavra do Senhor em contraponto. Ninguém diz nada, o homem não tem como se justificar, por isso há um silêncio, então o Senhor vai falar. Olha só o versículo de número 1 do capítulo 43. Agora, pois, ouve, ó Jacó, e a ideia aqui é interessante, porque Jacó literalmente, o nome Jacó é enganador, literalmente não é enganador, né? É o que quer dizer. Mas a língua hebraica escolhe o termo aquele que segura no calcanhar. Aquele que se apoia em algo, aquilo que traduzido seria aquele que tira vantagem. Vocês lembram quando nasceram Esaú e Jacó? Jacó se segurou no calcanhar de Esaú para sair do ventre, porque ele não tinha força. Veja, Jacó é um exemplo perfeito de mim e de você. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Jacó, ele ia morrer ali. Ele não tinha força para sair do ventre da mãe dele. Aí ele se segurou no irmão e quando o irmão foi puxado, ele saiu junto. E a vida toda ele tirou vantagem dos outros. Lembra quando ele encontra o seu irmão esfomeado, e seu irmão pede o prato gentil, ele diz, só se você me der o direito. Está ele segurando no calcanhar de novo, tirando vantagem de novo.
Lembra de Labão, quando ele está na casa de Labão, ele diz, as ovelhas que nascerem malhadas são minhas, as que nascerem sem malhas são suas. Aí ele vai lá e engana, coloca achando, né, que havia algum misticismo, enquanto Deus, mesmo ele um pecador, o abençoava, colocava as varas lá e tentava enganar o tio, tirando vantagem. Mas o tio começa a tirar vantagem dele também, fazer ele trabalhar, prometendo Raquel e Lia para ele, dizendo, você tira vantagem lá, eu tiro vantagem aqui. Porque aquele que engana será enganado. Não é o que a Bíblia diz? E assim são os ímpios. Vivem enganando e sendo enganados. E aconteceu com Jacó, porque ele se comportou como ímpio. Então veja, a ideia aqui de Jacó é um enganador. Só que ele é chamado de servo de Yahvé. Olha aí, servo meu. E alguns estudiosos traduzem esse termo aqui, traduzido como servo, no hebraico, como justo. Meu justo. O enganador é o meu justo, irmãos. Como é que o enganador pode ser o justo de Deus? A não ser que Deus o transforme. A não ser que Deus mude o coração dele. Como Davi orou, cria em mim, ó Deus. Como o imoral pode ser santo? Como alguém imoral pode ser santo? Pode sim, se Deus criar nele um coração puro. E Davi pediu a Deus, cria em mim um coração puro. Me dá um coração puro. E Davi nunca mais pecou por imoralidade. Deus pode transformar um enganador num justo. E é por isso que Deus fala, enganador, você é o meu justo. Porque eu farei isso, eu derramarei sobre você o meu espírito. É o que diz o texto, olha aí o versículo de número 3, na metade, derramarei o meu espírito sobre a posteridade de Israel. É por isso que o enganador pode ser justo. Porque o espírito muda, o espírito da vida. Maravilha, Caio. O Espírito de Deus pode nos fazer vencer os pecados que nos escravizam. Tem poder para isso. E aí diz mais, continuando aqui, versículo 2, diz assim, assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda, mesmo você sendo um pecador, um fracassado. Eu sou o Senhor que te criou, a ideia de que te criou como um povo, que te resgatou do pecado, que te salvou, que te separou das nações. Eu te criei. É como o Senhor fala com a igreja, né? O Senhor Jesus diz, ele que criou a igreja, diz, eu instituí a minha igreja. É a minha igreja. Sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Eu te criei e te sustentarei. Lembra lá? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a ideia de eu te ajudarei. Veja que o Deus é o mesmo e Yahvé é o mesmo. As mesmas palavras de Jesus à igreja é a Deus, a Israel que representava a igreja, porque ambos, o Israel eleito quanto os gentios eleitos, fazem parte do mesmo povo, da mesma videira que é Cristo, como Paulo diz. E então diz, assim do Senhor que te criou e te formou, é o Senhor que está falando a palavra dele. Então o pecado não muda, irmão, isso aqui é importante. O pecado não muda a condição de Israel, não muda. O pecado de Israel que a gente acabou de ver, os seus pais pecaram, vocês pecaram, a gente tem visto isso, o pecado. Não mudou, Deus fez uma aliança. É o meu servo e eu te farei meu servo, mesmo que você seja um pecador. Você vai acabar meu servo, pelo meu poder, pela minha aliança, pela minha graça. Você vai ser quem eu te salvei para ser. E Deus tem poder para fazer isso. Olha, irmãos, essa doutrina é uma das mais confortadoras para o crente. Quando nós olhamos os nossos pecados, como nós pecamos, nós nos arrependemos e olhamos para Cristo e temos esperança porque Ele prometeu. Ele nos fará servos dEle. Ele nos fará justos como Ele é. Isso passa por arrepender-se de pecados. Faz parte do processo. Porque se você não se arrependesse do pecado, você não era um justo. Só o justo lamenta o pecado. Só o justo luta contra o pecado. Só o justo, quando cai, vai a Deus clamando por santificação e se esforça para obtê-la. Porque Deus opera isso em nós, Ele tem feito isso. Ele não desistirá de nós. Eu te ajudo. Embora vocês tenham fracassado, embora vocês não possam se salvar, eu farei isso. E aí veja, até aí tudo bem? Tranquilos?
Olha lá, a condição de Israel não muda porque Deus prometeu, Deus é o ajudador. Então Deus vai salvar aquele povo, mesmo sendo o povo que pecou como os pais. Agora veja, o medo é removido. Olha aí, não temas, ó Jacó, servo meu, de novo, ó amado, a base da escolha divina, o amor de Deus ao pecador. Não temas, vocês não têm que ter medo. Eu escolhi vocês, porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Ou seja, eu vou dar vida a vocês. Não temam. Não temam, não se desesperem. Às vezes nós nos desesperamos com relação ao pecado. Não é verdade? Nós pedimos perdão a Deus por um determinado pecado, no dia seguinte estamos fazendo a mesma coisa. Aí nós começamos a nos desesperar, achar que não tem salvação para nós, que nós não somos salvos. Aí Deus diz, não temas. Lembra, eu te ajudo, não temas. Crê-me, crê-me, não temas, diz o Senhor Jesus Cristo. Diz Deus aqui a Israel, não temas. Eu derramarei vida. A ideia de derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca é vida. Vida. Isaías usa muito esse símbolo, né, de águas sendo derramadas no deserto. A ideia de onde havia infertilidade, com a água traz vida, traz fertilidade. Tanto que aquele povo carecia da chuva, lembram-se? Por isso que Canaã adorava lá Baal, né, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Porque eles precisavam da chuva, senão eles morriam, não tinham o que comer. Então Deus diz a Israel, não tema, porque eu vou dar vida a vocês. Vocês estão mortos em vossos pecados e delitos. Lembra de Paulo? Pois todos nós, Paulo se inclui, estávamos mortos, como um deserto, em nossos pecados e delitos. É o que Isaías está dizendo aqui, é o que Paulo diz lá. Nós não tínhamos como nos salvar, mas ele, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, e aí aqui diz, ó amado meu, e Paulo vai dizer, por causa do grande amor com que nos amou. Paulo está usando o Antigo Testamento, irmão. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, não mudou, não mudará. O mesmo amor que salvou pecadores, salvou Paulo, é o mesmo amor que nos salva. O mesmo amor que conservou Paulo, apesar de todas as batalhas e lutas até o fim, é o mesmo amor que nos conservará, porque Deus não muda. E ele diz assim, versículo 2 agora, a bênção sobre os descendentes. Se os pais pecaram, se os pais eram corruptos, se os pais eram ímpios, os vossos descendentes não serão. Derramarei o meu espírito. E a ideia, né? Olha como a maldição é invertida, né? Porque lá no final do capítulo 43, lá no versículo 28, diz assim, eu profanarei Israel e envergonharei Israel. Aqui não, eu derramarei o meu espírito. Então, o passado é esquecido, o pecado é pago, e nós sabemos por quem, e a bênção futura chegará. Então, e a gente sabe por meio de quem. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A questão do derramamento do espírito é muito presente nos profetas, né? Ezequiel vai falar sobre isso no capítulo 36, versículo 26 e 28. O profeta Joel, no capítulo 2, 12 a 14, depois no capítulo 3, 1 a 2. É muito presente a questão da profecia sobre o derramamento do Espírito. E ele é cumprida em Jesus Cristo, lembra-se? Eu tenho que ir para que venha o Espírito Santo. E quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. E eu estarei convosco, porque ele é o Espírito, é o meu Espírito. O Espírito de Cristo. E aí então diz o texto lá em Atos, Jesus vai dizer para os seus, mas recebereis poder e vida, os que estavam mortos nos seus pecados. Ó, cumprindo o que Isaías falou, que é cumprir. Vocês pecaram, mas Deus vai derramar o Espírito dele sobre vocês. Aí Jesus vem e diz, eu derramarei o meu Espírito, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Veja, irmãos, Israel é uma testemunha, um servo cego. A gente viu esse Isaías há um tempo atrás, nos capítulos anteriores. Ele é um cego, o meu servo é cego e mudo. Vale a pena voltar para ver. Olha aqui, capítulo 42, só voltar a página. Versículo 19. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio?
Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Israel em pecado é um servo que não serve para nada, porque ele é cego e não vê nada e não escuta nada. Então, obviamente, não pode falar nada. E aí, veja, versículo de número 24, para deixar claro, está falando de Israel. Por causa dessa cegueira iníqua, versículo 24, Deus diz: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram? Israel era para ser servo, lembra? E agora será destruído. Lembra que eu falei que o que o pecado faz? Transforma um servo no maldito. Só que na graça de Cristo isso será revertido. O maldito será uma testemunha que fala. No texto, Deus chama Israel a dar resposta, eles não têm o que falar, tá? Silêncio, não tem nenhum versículo que fala Israel falando aqui, por enquanto. Mas Cristo diz assim: vou derramar o meu Espírito sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. E você lembra o que Pedro fala diante do Sinédrio? Lembra que Israel é um cego agora? Israel é um cego. Um servo cego. Lembra do que Pedro fala para o Sinédrio, quando o Sinédrio diz para não pregar a Jesus Cristo? Ele diz assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos. Eles não eram mais cegos, eles viram a glória de Cristo. João vai dizer: e nós vimos a sua glória. Nós reconhecemos o Filho do Deus vivo. É como eu e você quando abre a Bíblia e vê a glória de Cristo e crê nele e treme quando ele fala. Tem pessoas que não veem. Tem pessoas que abrem a Bíblia, leem a Bíblia e eles não conseguem ver. Mas você vê, porque Deus te mudou do enganador para o justo. E foi o amor dele que fez isso. O amor imerecido. E agora eu termino. Olha a resposta então, predita. Deus falou: vocês não estão falando nada porque vocês reconhecem que são pecadores, não é? Mas eu vou mudar vocês e vocês vão falar. Vocês vão abrir a boca para dar testemunho. Olha aí o versículo 5. Naquele dia, só para terminar, né, eu não citei o versículo 4. O versículo 4, ele traz novamente a ideia de vida. Porque o Espírito derramado é que traz vida espiritual, vida verdadeira. E a ideia de, tá vendo, ó? E brotarão como erva. O versículo 4 completa a ideia do início do versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. E quando você derrama água sobre a terra seca, o que acontece? Brota erva, como salgueiros junto às correntes de água. Ou seja, o Espírito nos dá vida. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados. Deus faria isso a Israel, ao povo escolhido dele. Nós somos o Israel de Deus. Ele tem feito o que prometeu em nós, como Isaías profetizou. Eu farei isso. Tanto que os gentios recebem o Espírito. Em Atos, lembram-se? Quando os apóstolos estão pregando, então o Espírito desceu sobre eles. É Deus dando vida, como prometeu o profeta Isaías. Como falou muito tempo atrás o profeta Isaías. E agora, transformados pelo Espírito, um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Esse versículo é belíssimo, não? Porque ele faz o contraste com o silêncio do final do capítulo 43. Quando Deus fala assim: ó, venham aqui, apresentem as justificativas aí para eu perdoar vocês. Aí ninguém fala nada. Só que agora um dirá, o outro dirá, e outro ainda dirá. Tem gente falando agora. Lembra de Isaías, lá na visão dele, do chamamento dele, Isaías 6? Quando ele está diante da visão lá do templo, ele está lá no limiar da base, na porta do templo. Ele não entrou não, está na porta. Como se fosse a porta aí da igreja. Não passou o vidro ali. Ele está só olhando o que acontece dentro. E ele vê os seres incandescentes lá, os serafins, pegando fogo. Ele não pode entrar. Se ele entrar, ele morre, ele é destruído pelo Senhor que está no templo. Os seres que queimam, os serafins, o servem. Se eu entrar, eu morro. Porque ele diz assim: sou homem de lábios? Aí tem um cântico antifônico dos seres celestiais, dos serafins. Isaías não está cantando, irmãos.
Ele não pode cantar porque ele tem lábios impuros. Se ele ousar abrir a boca, ele morre. Ele ouve o cântico. Mas aí lembra? O templo, na visão dele, começa a tremer, como se expulsando ele. Ele não pode ficar. As bases do templo começam a mexer, como se expulsando Isaías. E quando ele pensa em ir, porque o Senhor o está rejeitando, eis que, lá em hebraico eis que, inesperadamente, um anjo vem a mim com uma chama, uma brasa que tirara com a tenaz do altar, que é o lugar de sacrifício que representa o cordeiro sacrificado. É de lá que vem a purificação do altar. E toca na minha boca, onde estava o meu pecado. Lembra? Os meus lábios impuros. Ele tocou nos meus lábios e disse: purificados estão os teus pecados. E aí eu ouço uma voz dizendo: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aí ele fala agora, Isaías fala. Ele está caladinho. E agora ele fala: eis-me aqui, Senhor. Agora eu posso falar, porque agora eu fui transformado. Envia-me a mim. Os que não falavam antes, diante da lei, porque se cale toda a boca, agora pela graça de Cristo podem falar: eu sou do Senhor. E podem tomar o nome de Israel sobre si. Tomar o nome é a ideia de uma esposa que casa com alguém. A esposa... Hoje está uma confusão, né? Hoje em dia, os casamentos, né? Parece que agora o marido pode tomar o nome da esposa, se quiser ninguém toma o nome de ninguém. Eu, particularmente, não só acho romântico a esposa tomar o nome do marido, como bíblico. A ideia de um cabeça. Eu sou do meu marido. Eu pertenço a ele. E é claro que o marido da esposa. Mas a ideia de pertencer ao povo de alguém. À liderança de alguém. Então, as mulheres tomam o nome do marido. E a ideia da igreja. Lembra que a igreja é a esposa de Cristo? E aqui a ideia do gentio tomando o nome de Israel. E outro fala, está falando dos gentios, e outro tomará o nome de Israel. O outro que não era, então é gentio. E outro se chamará povo do Senhor. Veja que Deus não tinha servos até então, porque eles estavam todos perdidos em pecados e cegos e surdos. Mas agora ele tem muita gente ao lado dele. Um dirá, outro dirá, outro ainda dirá. E nessas confissões individuais, um povo vai se formando. E nós não estamos aqui por causa disso? Você confessou a Cristo? Você confessou a Cristo? Você também disse: eu sou do Senhor? E você tomou por sobrenome o nome do povo dele, cristão, e ele tem reunido um povo. Tudo isso pelo poder e amor dele. Não por nós, que somos pecadores e cegos, pobres e nus, mas pelo poder dele. Ele tem nos mudado e criado um povo para a sua glória. Por isso ele diz: você é meu servo, mesmo pecador, porque eu que te criei, eu que te formei, e eu vou te transformar em tudo que você deve ser. Irmãos, conclusão. Que conclusões nós tiramos aqui? Que a lei de Deus não pode nos justificar diante dele. Alguém diga aí, alguém procure na lei algo para se justificar e todo mundo calado. A lei não pode nos justificar. Jesus Cristo é a única salvação. Só Ele é a salvação. A salvação em Jesus Cristo tem como base o amor de Deus por nós, não em algo que nós tínhamos. Pelo contrário, nós não éramos merecedores, mas Ele nos amou. Tanto amou que deu seu Filho, como diz o Evangelho. Por fim, todos nós salvos nos consagraremos ao Senhor. Todos os salvos se consagrarão ao Senhor. Não foram salvos porque eram consagrados, mas foram salvos para serem consagrados. Então eles dirão: eu sou do Senhor, o meu nome é Israel, eu sou o servo do Senhor agora, porque o Senhor me amou e o Senhor me transformou. E aí eu tenho duas perguntas para fazer para a gente aqui. Você entende a sua relação com a lei de Deus? Você entende a sua relação com a lei de Deus? Com os 10 mandamentos, por exemplo? Quando você lê os 10 mandamentos, você acha ainda que você tem que cumprir aquilo para ser salvo? Você pensa assim ainda? Você coloca a sua salvação em xeque, em dúvida, porque você e eu
não conseguimos cumprir aquilo. É assim que você se relaciona com a lei? Se você se relaciona com a lei assim, eu e você, nós estamos errados. Não é assim que deveria ser o nosso relacionamento com a lei. A lei só pode nos condenar. Nós não olhamos para a lei procurando salvação. Nós olhamos para aquele que cumpriu a lei por nós. Depois de olhar com fé para aquele que cumpriu a lei por nós, nós nos voltamos agora para a lei. Mas não para sermos salvos por ela, porque nós já fomos por aquele que cumpriu ela por nós. Nós nos voltamos para ela para fazer a vontade daquele que cumpriu a lei por nós. Nós estamos fazendo a vontade do nosso Senhor. Não é mais uma questão de ir para o céu ou para o inferno. Nós já vamos para o céu. Ele nos levará salvo para o reino dele. Porque ele tem poder para isso. A questão é agora viver para o seu agrado. Segundo a vontade dele. Eu quero agradar aquele que me salvou. Por isso a lei para mim, para você é valiosa. Por quê? Porque ela exprime, ela revela a vontade daquele que me amou. E eu quero fazer a sua vontade. Mas Jesus disse que não veio para revogar a lei. Perfeito. Mas ela é incumprível. Perfeito. Por nós. Isso. Enquanto pecadores. E ela não nos leva à salvação, porque a salvação vem dele. Perfeito. É interessante que fala assim, a lei é incumprível, né? Enquanto pecadores, tá? O que acontece quando nós somos salvos? O Espírito vem e é derramado em nós. E esse Espírito começa agora a nos levar à lei. Você não tem mentido mais, tem? Bom, pelo menos não deveria. E se você é um crente, poder você tem para não mentir mais. Você tem resistido à tentação, não tem? Então você já começou a cumprir a lei. Porque o Espírito de Deus tem te dado força para isso. Sem Cristo, vocês não podem fazer nada. Mas com Cristo, tudo posso. Naquele que me fortalece. Eu posso responder positivamente à lei agora. Porque Ele opera em mim. Ok? E por fim, uma vez salvo pela fé, não pela lei, mas pela fé em Cristo, você pode dizer que pertence a Ele. Lembra lá? Um dirá, eu sou do Senhor. Você pode dizer isso? Eu posso dizer isso. Eu posso falar como Paulo, escravo de Cristo, servo de Cristo. Eu tenho prazer na vontade dele e nessa vida eu farei exclusivamente a sua vontade, porque sou dele. Sou dele. Eu sou do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.